Você sabe o segredo para ser indispensável dentro do centro cirúrgico? Descubra como pensar como um cirurgião. Vem com a gente. Voltamos para mais um episódio com o professor Vinícius, que contou um pouquinho da sua trajetória no primeiro episódio. Se você não viu, corre lá para poder ver. Mas hoje o nosso papo vai continuar, então fica com a gente, que ele tem muito para falar ainda. E vamos iniciar com a nossa primeira pergunta, né, nesse novo episódio. O que você acha que um instrumentador, quais habilidades que o instrumentador ele precisa ter, né, de hoje até o futuro? Porque a instrumentação ela vem se moldando, né, a cada dia que passa. Eu acredito que, primeiramente, obrigado por mais um episódio. Já muito bem-vindo novamente. Honestamente, estou muito feliz, estou de coração mesmo, muito feliz, muito empolgado, realmente, estar aqui de coração mesmo. E foi um prazer conhecer vocês. Obrigada. Nessa questão do futuro, eu costumo dizer que a gente consegue enxergar o futuro olhando para o passado. Então, eu acredito que o passado e aquilo que realmente está acontecendo agora, existe uma grande deficiência ainda em algumas questões em que tange ao preparo de um instrumentador cirúrgico para o futuro. Que é aquilo que a gente estava conversando em off. Sim. Eu quero fazer robótica, porque a gente vê que o futuro está apontando para a direção da robótica. Só que a gente consegue perceber uma grande movimentação de fases de deficiências de fundamentação. Não tem fundamento. Recentemente, uma aluna me mandou mensagem e estava extremamente triste, com medo de ter perdido uma grande oportunidade, que ela foi entrar numa determinada cirurgia. E ela percebeu, né, abrindo o material para uma outra instrumentadora, que o material estava molhado. E a partir desse momento ela falou assim, tá errado, isso aqui tá contaminado, não pode e tudo mais. E entrou numa grande discussão na hora ali da organização do material. Porque a outra falou que não, a outra falou que sim, e ela falou que tava, e ela que não tava, e a outra menina resolveu falar com o médico. E aí ela falou assim, será que eu perdi a minha oportunidade? Eu tava ali, a menina tava me ajudando, e agora como é que vai ser? Eu falei assim, olha só, uma das coisas que você precisa aprender para que você tenha um futuro realmente numa carreira, que você seja relevante, que você seja bem remunerado, que você seja reconhecido, é não se apartar dos princípios. Isso é princípio. Exatamente. Então, antes da gente conseguir enxergar o futuro, eu enxergo hoje um grande problema de fundamentos. Por exemplo, você vai entrar numa determinada cirurgia, isso é um clássico que a gente pergunta em algumas situações, em alguns eventos que eu fui, por exemplo, isso foi um debate muito grande. Você entra numa determinada cirurgia, artrodese de coluna lombar, 800 caixas de parafuso. Exatamente. Você abre ali, não tem um integrador de imagem, o que você faz? Não, toca a cirurgia, não toca a cirurgia, tá contaminado, não tá contaminado? E aí? E aí a pessoa não sabe resolver o problema. Sim. Então, o instrumentador cirúrgico que ele não consegue fazer aquilo que eu falei anteriormente, né? Pensar como um cirurgião pensa, numa visão mais macro, eu chamo isso de mecânica de eficiência cirúrgica. Foi o que eu inventei, né? Porque é uma dinâmica, uma mecânica, uma engrenagem para que você tenha uma eficiência na cirurgia, observando isso. Então hoje a gente vê ainda um debate muito superficial do que é aquele curva, do que é aquele reta. Como que eu arrumo uma mesa? Como é que é... Deixa eu te falar. Existem coisas que são mais relevantes, não que isso não seja importante, não estou dizendo que isso você não tenha que aprender, mas eu estou achando que você está indo para uma superficialidade que isso não vai garantir com que você tenha relevância. O exemplo que você deu também, né, conversando sobre aquela questão do... Pô, sim. Isso mostra um nível de conhecimento. Sim. Como que eu não valorizo uma pessoa dessa? Como que eu não reconheço uma pessoa dessa? Então eu acredito que aquilo que vai ser atemporal é o fundamento. Isso é atemporal. Sim, mas vai ter o robô? Vai ter. Mas se você não entender aquilo que é um princípio... Eu lembro que quando a gente entrava numa cirurgia e alguma coisa estava dando errado, o médico falava assim, você errou algum passo. Você deixou de fazer alguma coisa. Você viu em sequência. Aí ele ficava assim, volta o plano. Você errou o plano, volta o plano. Então ele tem que voltar do início. Então, obviamente, a gente não pode ignorar a tecnologia, a gente não pode ignorar o robô. Sim, não, mas tem o processo. Mas eu acredito, né, para que você tenha um preparo para o futuro. É o que eu tava falando com a Bibi. Tipo, você foi fazer robótica, mas você já tá há quanto tempo fazendo isso? Agora eu me formei hoje e eu acho que eu vou fazer cirurgia robótica, eu preciso entender o mercado, quanto robô tem, como é que é a demanda, para onde que eu vou, vamos ser todos aí, como é que é isso? Hoje a gente vê que tem cirurgiões operando, o cara tá aqui no Brasil, tá fazendo uma cirurgia no cara que tá em Miami, através de uma conexão 5G, tá ali operando dentro de um robô, cara, a gente não pode ignorar isso, mas eu acho que o fundamento é atemporal. Sim. Muito boa. E aí eu te pergunto, sobre essa visão do instrumentador, é muito difícil, pelo menos quando eu iniciei, ter essa visão
né? Eu acho que, como a gente já estava falando, a instrumentação ela vem com uma evolução. Isso que a gente está fazendo hoje não era feito. Esse bate-papo entre os instrumentadores, eu acho que o conhecimento era muito restrito para cada pessoa. O que você diria para uma pessoa hoje que está iniciando? Conhecer o mercado, conhecer as técnicas, qual seria o primeiro passo? Vinícius começando hoje no mercado. Eu inicialmente focaria no que eu falei anteriormente sobre uma questão de fundamentação. Sim. Depois, para que eu consiga um emprego, eu preciso estudar e ter planejamento de mercado. Eu não posso querer olhar e ignorar algumas realidades. Hoje, por exemplo, quando a gente olha para o mercado, a gente tem diferentes áreas. Sim. Certo? Eu posso fazer geral, eu posso fazer vídeo, eu posso fazer plástico, eu posso fazer... Beleza. Agora, quando eu olho para o mercado, aonde que existe o maior déficit de mão de obra? Naturalmente... Não estou menosprezando as outras áreas, que não é sobre isso, mas eu vou explicar melhor. Naturalmente, a gente vai ver que são para áreas de mais complexidade. Sim. O que são áreas de mais complexidade? Não que não exista complexidade numa cesárea. Eu estou falando de áreas do ponto de vista de um instrumentador cirúrgico em questão de material, em questão de instrumental. A gente tem as áreas que são envolvidas com a PME. Ortopedia, neuro e buco. E são áreas que têm deficiência. Por quê? Porque eu já fui para o mercado, eu trabalhei numa empresa como gerente. O dono da empresa, ele entendeu que tinha uma dificuldade. Se o cara tem uma dificuldade com o instrumentador cirúrgico, ele vai vender menos. É verdade. Sim. Empreender nada mais do que isso, né? Você vê Dor. Exatamente. Vendedor. Dor no final. Verdade. Vendedor. Eu tô resolvendo uma dor, eu tô resolvendo uma dificuldade. Então, o conselho que eu sempre dou para as pessoas é esse. Estuda o mercado. Mas o meu sonho era trabalhar com cirurgia cardíaca. Eu não tô falando para você ignorar o seu sonho. Eu tô falando que você primeiro precisa botar o pé na água. Eu sempre quis trabalhar com ortopedia, mas eu comecei com cirurgia geral. Cirurgia geral eu fui fazer ginecologia obstetrícia. Então, eu passeei em muitas áreas. Eu trabalhei com uro, eu trabalhei na geral, eu trabalhei na ortopedia, eu trabalhei na neuro, eu trabalhei na buco, eu trabalhei na plástica. Então, eu fui passeando. Eu lembro que eu precisava agregar esse tipo de conhecimento e eu trabalhava num hospital que eu estava começando na ortopedia e eu queria aprender. Eu tinha aquele desejo, igual aquilo que você estava falando. Eu só vou se me pagar. Eu falei, não, eu quero aprender. Já me paga. Fazia a rotina do trauma como instrumentador cirúrgico. Eu fingi que estava indo embora porque eu escutava os caras subindo com uma emergência. Estratégia. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu descia, batia o ponto, voltava para o centro cirúrgico que ficava lá dentro. O telefone tocava e falava assim, um baleado, um esfaqueado, cesárea, alguma coisa. E aí, o que eu fazia? Eu não conhecia os caras. Eu entrava no vestiário, fingia que estava trocando de roupa e puxava o assunto. Pra que serve o tempo? O tempo serve para puxar assunto. Será que eu fui? Essa daí é clássica. E eu já tinha mais ou menos a linguagem dos caras ali, né? Aí eu falava assim, doutor, mais um dia na guerra aí, né? Um probleminha pra resolver. E o cara olhava pra mim, porque eu tava falando como se a gente, né? Se conhecesse o... Tamo aí operando, não sei o que. Eu falava assim... Eu já sabia, na verdade. Porque o instrumentador cirúrgico desse hospital só fazia rotina, não fazia urgência e emergência. Era só rotina. E eu falava assim... O senhor tem instrumentador? Ele, não, esse horário, o instrumentador já foi. Eu falei, eu sou instrumentador. Ao impaciência, eu posso ajudar o senhor, não sei. Sério? Por quê? Para os caras é maravilhoso, porque era o cirurgião principal e o residente que tinha que organizar tudo ali e operar. Às vezes eram 2 residentes, tipo, pegavam um R1, um R2 e mais o staff. E o residente, ele quer o quê? Ele quer operar, ele quer ver. Então, se alguém se apresenta para poder organizar, e aí eu entrei. Eu fiquei como não E eu fingi que tava tirando a calça aqui, né? Aí ele, não, tô beleza. Da minha mão que tava ali, nem soltou. E isso começou a me ajudar. E aí eu comecei a entender o mercado, voltando pra pergunta. Eu preciso planejar, então eu vou ver as áreas de complexidade. Você eficácia, assim, de fazer isso? Sozinho. Ainda tem a questão de criar a oportunidade, né? Eu já fiz cada loucura. O pessoal reclama sobre a oportunidade, que dá oportunidade com o mercado. Não, é você que é mole. Você é um banana. Fala, Deus! Chicotada, hein, gente? Bora. Cara, eu vou contar. Abre o coração, rasga o coração. Fala. Eu marquei uma consulta com o médico pra prospectar. Eu paguei uma consulta com o cara. E fechei. Meu Porque eu Deus. precisava prospectar o cara. Então, o que eu fazia? Vamos supor, você é médica. Isso aí tem cara de rinodê, hein? Marca. Fala aqui, honestamente, isso foi tudo muito intuitivo. Depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender que existia uma eficiência, mas eu acho que era meio Tem que testar. cara de pau. Tem que sentar, tem que testar, Mas cara. uma pergunta, você vai lá, oi doutor, tudo bem? Então não tenho nada não, só queria realmente procurar
entender como é que é o teu mercado. Eu vou te falar exatamente. Não, eu já queria trabalhar com aquele cara. Então eu já tinha estudado. Por exemplo, quando a gente vai buscar uma oportunidade, a primeira coisa que você precisa entender é o quê? Quando eu falo sobre estudo de mercado, seja para uma equipe, seja para uma empresa, eu preciso conhecer a história do cara. Então o que eu faço? Pô, cara, a rede social hoje é o melhor lugar. Então eu entro lá, o que eu preciso buscar? Primeira coisa que você precisa aprender quando você for abordar um médico. Ponto em comum. O que é isso, Vinícius? Que vai gerar eu conexão, vou olhar pro universo dele e ver o que tem no universo dele que se conecta com o meu. A minha primeira oportunidade que eu desmaiei, eu comecei a falar com um cara sobre avião. Helicópterozinho, porque ele gostava disso. Eu vi no carro dele. E ele falava, você acha que eu quero... Você é uma pessoa muito intencional, muito racional. 100%. Eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como. Esse é o problema, as pessoas se prendem no como. O como vem com você fazendo. Você precisa ter muito claro o quê. Lembra que você me disse? Clareza é poder? O quê? O como vai acontecer. Só que as pessoas se perdem no como. Por quê? Se eu falar pra vocês assim, pra você sair daqui, pra ir pra onde você vai, como que você vai? Ela pode ir a pé, ela pode ir de carro, ela pode ir de ônibus, ela pode ir voando, ela pode ir por debaixo da terra, Existem muitos comos. E nesse muitos comos, você se perde no caminho e você não faz nada. Porque diante de você existe uma diversidade de uma história, por exemplo, de uma narrativa que foi criada, que destruiu muito as mulheres, no meu ponto de vista, é a clássica frase mulher multitarefa. E existem mulheres que se orgulham de fazer isso. Exatamente. De dizer isso. Quando, na verdade, o teu cérebro ele não foi preparado para fazer multitarefas. Não foi preparado para isso. A gente não consegue fazer isso. Não, mas eu consigo, porque eu lavo, eu passo, eu cozinho. Já desse eu falei que quem nomeou a pessoa sobrecarregada de guerreira? Exato. Aí é o que eu falo, né? O quanto de você tem naquilo que você faz hoje? É isso que vai te dar o resultado. O quanto de você tem nas propostas, o quanto de você tem no que você está aceitando, o quanto de você tem naquilo dali. Então, se eu não tiver essa intencionalidade, eu fiz isso. Eu não sabia como, eu comecei a puxar assunto. Esse cara, por exemplo, eu abordei ele e aí foi o meu discurso clássico. A minha inspiração divina. Sofri a repetição da minha boca, eu tenho gravado até hoje, mas eu não sei como. Doutor, tudo bem? Tudo bem, como que eu posso te ajudar? Falei, doutor, para começo de conversa, eu tô aqui. Aí já tomou um susto, né? Eu quero deixar bem claro o quanto eu respeito o senhor, respeito o tempo do senhor e eu sei o quanto isso é valioso. Não tem problema nenhum para que o senhor possa resolver. A verdade é que eu vim aqui porque eu acompanhei o senhor, aí eu comecei. Mas eu mostrei para ele que eu respeitava ele, que eu respeitava o tempo dele, que eu estava pagando uma consulta para poder ter a oportunidade de conversar com ele. Um outro tipo de cenário. Sensacional. Então é entender sobre o mercado. Pelo amor de Deus, gente. Não fiquem gastando seus dinheiros aí, indo pra várias consultas, tentando conseguir... Sejam intencionais. Se tiver que fazer, faça. Mas assim, eu fiz intencional. isso, mas existiam outras formas. Por exemplo, os médicos, eu sei que dentro dos consultórios eles têm o quê? Horário para receber determinados tipos de representantes. Sim. Então eu posso ir lá. Exatamente. Como eu fiz isso em Cuiabá. Eu precisava fazer uma implementação de uma linha de material, eu precisava conhecer os caras. O que eu fiz? Fui na internet. Eu lembro que eu estava com uma sequência de stories que você fez falando sobre pagamento. Você explicou, você desenhou, você escreveu, você tirou a foto e chegaram no final e falou assim, não entendi. Sim. Lembra que você estava falando sobre convênio, sobre cobrança? Etc. Aí você fala assim, como que não entendeu? Então, eu fico perguntando assim, a pessoa não entendeu ou ela quer que eu faça por ela? Exatamente. Essa é a questão. Já aconteceu diversas vezes, até inclusive lá no grupo da Nath, que a pessoa chega e coloca alguma coisa assim, a gente faz detalhadamente a explicação, a gente coloca lá nos stories muitas das vezes. A Nath, inclusive, manda vários áudios, aí a pessoa embaixo fala assim, não vi. Como você não viu? Você não tá lá, não tá mastigada, a pessoa tem que buscar, ela tem que ouvir lá o áudio, sei lá, 3, 5 minutos, que a Nath bota uns áudios assim longos, mas a pessoa não quer ter trabalho. Ninguém tem trabalho de ler, de tudo ouvir. na mão. Olha, eu tenho os livros, né? E aí as pessoas falam assim... Inclusive, pausa, Vinícius. Para. Ele chegou no ponto que eu queria falar. Gente, eu tenho... Você vai autografar. Com certeza. Eu quero dedicatória. Porque antes de eu conhecer o Vinícius, eu era... Sabe aquela pessoa que falou assim, cara, ele... É ele, sabe? Hoje ele tá aqui. Ele tem, gente, livros maravilhosos. Esse aqui é meu, né? De videolaparoscopia. Meu curso vai ser baseado nesse e-book. Nesse livro, né? Esse aqui não é um e-book, é um livro. Exatamente. Uma bíblia. A Bíblia da instrumentação. Ótima. Às vezes a gente manda a informação do livro, aí a pessoa fala assim, mas tem a cirurgia tal? Eu falei assim, se ela não leu a mensagem, ela não vai ler o livro. O problema hoje é o reducionismo. Vamos supor, se aqui não tem a pinça que eu queria aprender,
eu ignoro todo o restante do conhecimento que se tem. Verdade. Então, por isso que a gente tem um pouco dessa dificuldade de chegar. Mas, respondendo a tua pergunta, realmente eu acho que entender o mercado ali, os mercados de maior necessidade. Por que de maior necessidade? Porque existe uma demanda muito maior na questão dos OPMS, dos materiais. Por exemplo, um cirurgião ele consegue entrar numa hérnia, só ele o auxiliar e fazer? Consegue. Fica eficiente, fica rápido, fica seguro? Não tanto, mas ele consegue, certo? Ele consegue fazer talvez uma prótese? Consegue. Ele consegue fazer talvez um abdômen? Consegue. Agora ele consegue fazer uma artrodese de coluna lombar? Não. Ele consegue fazer uma artroplastia coxo-femoral? Aí já complica. Então eu preciso entender no mercado aonde tem maior demanda e aonde essa demanda ela é mais necessária. Por conta do OPME. Aí você fala pra mim assim, Vinícius, mas tem outras especialidades que também tem. A cirurgia por vídeo tem, a cirurgia cardíaca tem. Mas o volume, a complexidade, a sequência operatória. Esse é um ponto muito importante que eu abordo dentro do meu Instagram, sobre possibilidades. As pessoas falam, porque eu tô tentando, não consigo oportunidade dentro da minha área. Mas você tentou pensar em outra área? O que tem demanda dentro da área que você se identifica? Você tem também se aperfeiçoado? Você tem buscado? Tem gente que chega e fala assim, eu só quero ortopedia. Mas e aí? Funciona. E aí, que abrir o leque. De encontro que a gente tá falando, né? Esse é o problema. As pessoas falam assim, mas você diz que eu tenho que acreditar no meu sonho. Não, você tem que acreditar. Eu não tô falando que você tem que abandonar. Eu tô falando que você tá querendo entrar numa área que você não sabe nem... Você nem botou aí uma luva na mão. Sim. Então, por exemplo, as pessoas precisam entender que para que eu faça aquilo que eu quero fazer, talvez eu vou precisar fazer aquilo que eu não gosto. As pessoas confundem com fazer aquilo que se ama com fazer coisa legal todos os dias. Sim. E não é. Não é. Não é. Eu gosto muito de instrumentar. Beleza, mas tem dia que você fala, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Vai cancelar, não? Quantas vezes? Dá uma olhada A pressão não subiu, não? Ele não comeu, não? Bebeu uma aguinha? Vai lá no quarto e dá um chocolate. Pode ser hipócrita e romantizado, sim. igual o pessoal às vezes fala assim, hashtag instrumentação cirúrgica por amor. Eu falei, o amor não paga boleto. Exatamente. Precisa entender isso, a gente trabalha. Isso daqui não é uma brincadeira. Eu gosto do que eu faço, Sim. mas eu tenho uma Mas é sua fonte de renda. do mercado interessado. Eu tenho aquilo que eu gosto, aquilo que é remunerado pra mim, aquilo que eu vou fazer é uma mudança. Deixa meus boletos vencer pra ver aonde que esse amor vai parar. E Exatamente. pra finalizar, porque infelizmente... Eu queria muito fazer uma pergunta, né? O que você acha, da sua visão, empreendedor, instrumentador também, e ter passado por tantos percalços dentro da instrumentação, o que você acha, assim, que o instrumentador hoje em dia, ou até os que, enfim, vão vir a se formar, né? O que eles podem fazer para alavancar, assim, dentro da instrumentação, se destacar, né, dentro dessa função?